seu aí, eu arredondo o meu aqui. Futebol Livre, a mais jovem resenha esportiva da Bahia. O gigante das rádios, do Mariano. Aê, do Mariano sou eu, e hoje de óculos. Tá começando mais um Futebol Livre, a resenha esportiva mais jovem da Bahia, aqui pela Emissora Brasil, sob o comando dele, nosso patrão Márcio Neri, e mexendo no Dudu, o nosso grande Átila, ele que é especialista em mexer no Dudu. Dudu, pra quem não sabe, Dudu é um equipamento aqui recém-batizado por Átila, né, no qual o Átila mexe muito bem no Dudu, faz o Dudu crescer num volume incomensurável. E ele está ensinando também o nosso pequeno grilo aqui a mexer no Dudu também, para fazer o Dudu crescer e explodir nas ondas do rádio, como vem fazendo na Rádio Web, né? E quero começar o programa de hoje falando que temos novo líder no Campeonato Brasileiro. Temos novo líder, é o Chapecoense, líder. E o público, pois é, o Chapecoense que do nada, literalmente do nada, do zero, montou um time, montou uma comissão técnica. É porque ganhou do Avaí 2-0. Eu gosto assim que os caras começam a falar, eu nem apresentei os caras, parece os Lombardi, né? É os Lombardi do programa, porque ninguém sabe que são vocês ainda. Eu não apresentei vocês, não, se acalmem. Sabe porque o nosso ouvinte é fiel. Lógico. Tá desde 31 de janeiro, né? A gente tá nessa aí. Mas eu quero rodada, os times baianos perderam no final de semana os dois, o Bahia e o Vitória. E eu quero começar, antes de falar do Campeonato Brasileiro, dar meu boa noite, meu salve, para ele que já aqui deu um tostão da voz dele, né, que já meteu a boca no microfone e falou, a nossa enciclopédia do esporte mundial, o nosso elefante branco, que tem a memória melhor que todas as pessoas que eu já conheci. Eu quero dar um salve para meu amigo JP. Boa noite, JP. Boa noite, Du. Esse elefante branco é porque... É a memória, estágio, né? Exatamente, vários elefantes, só por isso. Boa noite, Rodrigo Ferreira. Boa noite, Átila. Boa noite, El Patrão Marcinares. Boa noite, querido espectador. Boa noite especial para Elis, que é uma ouvinte nossa. E vamos aí falar sobre a dupla Bavi, um fiasco, né? Nesse fim de semana. E falar também muito histórico sobre um jogador que marcou a época aí dos anos 70. Maravilha, JP. Quero dar uma boa noite também para ele, o nosso menino de ouro, o homem que está aprendendo a mexer, um menino ainda, que está aprendendo a mexer no Dudu, através do seu mestre Átila, o grande Rodrigo Ferreira. Boa noite, Rodrigo Ferreira. Boa noite, Du. Boa noite, JP. Boa noite, Márcio. Boa noite, Átila. Boa noite, pessoal de casa. Um abraço para o maior 0800 da Bahia, que é Carlos Fiuza. Carlos Fiuza, é? Carlos Fiuza é o maior 0800. É 0800 ele, Pois bem, hoje a gente vai falar da rodada que os baianos não foram bem, tanto na Série A como na Série D. Na Série D, Juazeirense empatou em casa com o Souza da Paraíba em 0-0 e o Muricy de Alagoas deu 3-2 no Jacobina em casa. Fluminense de Feira joga quarta-feira contra o Atlético de Pernambuco, que a gente falou da história semana passada da primeira partida. E a dupla Bavi deixou a desejar no final de semana. Maravilha, Rodrigo Ferreira. Daqui a pouquinho a gente vem com tudo isso, com todas essas informações. E eu quero... Vocês devem ter percebido, você que está no YouTube, você que está no Facebook, você que está pela Emissora Brasil e aqui pelo meu Instagram, pela live do meu Instagram, do _Mariano 984, já deve ter percebido que hoje a mesa está, agora, né, por enquanto a mesa está mais leve, a mesa está mais bonita, a mesa está mais cheirosa, porque nosso grande amigo Balu ainda não chegou. Mas daqui a pouco ele está aqui, palmeirense, ele, né, todo mundo sabe. Tá triste que o Palmeiras perdeu aí o clássico rei, né? Choque rei, né? Eu quero mandar aqui, já que o JP começou dando um salve aqui, eu quero mandar um abraço aqui para Moisés que está aqui acompanhando o programa pela live. Quero mandar aqui também um grande abraço para Eduardo também aqui, ó, tá acompanhando a gente pela live. Quero mandar um beijo aqui para Renata, torcedora do Bahia. Renata também está acompanhando o nosso programa. Um beijo, Renata. Quero mandar um salve também para a galera da Vida Ativa, que está acompanhando o nosso programa, você me acompanha. Tati da Vida Ativa, aquele salve. O Elon da G9 Barbearia. Elon entrou em contato aí comigo. Em breve teremos novidades, né? Meu grande brother Elon. G9 Barbearia fica ali no Shopping Caboatã. Quero mandar um salve também para o meu grande amigo Marcelo Curado, o homem do espaguete de ouro. Espaguete de ouro que, meu Deus do céu, que macarrão gostoso é no espaguete de ouro. Manjar dos deuses. Manjar dos deuses, espaguete de ouro é aquilo que a gente come, pede mais. Ele fica ali no Nordeste de Amaralina.
tem o espaguete de ouro no Cabula, tem espaguete de ouro na Boca do Rio, Aonde no Cabula? ali perto do... É Cabula, meu Deus? Fazenda Grande. né? Fazenda Grande, desculpa, Fazenda Grande. Fazenda Grande, não é no Cabula, é no Fazenda Grande. O espaguete de ouro, eu confundi, obrigado, JP. Eu não sei o que seria de mim sem sua memória de elefante, amigo. Só isso. Elefante só isso. Só a memória, né? Deus Tá bom. Mandar um salve pra essa galera. Márcio da Pandelli, eu não poderia esquecer Márcio da Pandelli também, mandar um salve pra Márcio da Pandelli, o grande brother Márcio. E vamos dar. O Gilvan da Batatos. Da onde? Gilvan da Batatos, meu grande amigo Gilvan da Batatos também. Daqui a pouco deve estar chegando aí a Batatos. Gilvan, a galera aqui já tá com fome, viu, Batatos? Daqui a pouquinho ali no Imbuí, perto do Shopping Caboatã. E quero mandar um salve também. Pra quem, JP? Pra quem, JP? Pra quem? Pra nossos amigos do Esportes ao Vivo, o Luciano do Esportes ao Vivo, também nosso parceirão aí, compartilha nossos vídeos, nossos links. Se você quiser ver o gol da rodada, os melhores lances, momentos. você entra no Esporte ao Vivo e o espetáculo. YouTube. Finalizando aqui o nosso abraço, quero mandar um salve para Rodrigo do Mariposa Boulevard e Mariposa Mundo Plaza. Também um grande salve. Olha, falando da Batata, chegou a Batata, mas antes chegou ele. E o bonitão? Chegou ele. Olha como ele veio elegante hoje, rapaz. Olha, eu digo pra você, eu nunca critiquei. Nunca falei mal dele. Dá um salve aqui pra ele, meu grande amigo Balu. Balu, boa noite, Balu. Boa noite, Du. Boa noite. Olha o Ivan lá atrás, ó, aparecendo aí. Olha o Ivan lá do Batatas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Átila. Boa noite, patrão. Desculpa atraso, patrão. E boa noite, boleiro. Vamos falar do que a gente gosta, que é futebol. Maravilha, maravilha, maravilha. Baluzinho na área, Baluzinho. Esse final de semana promete, hein? Teve muita coisa, a gente hoje a resenha. Tem muita informação aí pra Tem informação que eu não sei se vai dar em 1 hora de programa, viu? Acho que a Atila vai ter que estender aí. O final de semana se estendeu até hoje, né? Até hoje, né? Hoje até teve... poucas horas aí. Teve rodada, mudança de líder no campeonato. Tivemos mudança aí de gente no Cartola. Aquela galera que... Os cagados de começo de campeonato que saem na frente do Cartola, sabe como é, né? Teve isso também. Essa... Deixa eu falar só um negócio. Então você não vai falar nada agora, não. 3 acarajés já. Eu tô abrindo uma acarajéria, sei lá como é que chama. Né? As custas Você tá de recuperando domingo. o que você pagou no passado. As custas de domingo. Domingo deve 3. Se alguém Quem é quiser Domingos? comprar... Eu não sei quem é Domingos. Quem é Domingos? Domingos é um amigo meu. Domingos é um amigo seu. Se alguém quiser comprar acarajé no pacote pra mim, eu vou fazer igual o Grupom, 10. Né? Pra recuperar o que você perdeu no passado. Du, um abraço, meu cavalinho já montado. O que você perdeu no passado. Bom, vamos começar o programa, porque a gente já enrolou bastante. E antes de começar o programa... Tocou aqui, peraí. Você pediu batatas hoje? Já tocou? Já tocou? Chegou? Alô, chegou o batatas? Entra aí, ó. Gilvan? Entra aí. Abre aí, patrão. Pronto. Chegou ela! A patrocinadora oficial do Futebol Livre, a Batatos. Galera, chegou. Pense numa coisa. Rapaz, que coisa caprichada é a Batatos. Eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Batatos. Uma salva de palmas para Batatos. Patrão, joga pra lá. O patrão já bateu o olho aqui. Lembrando que a Batatos é a batata frita que vem no balde. São 2 litros de batata fritas. E onde é que você encontra a Batatos? A Batatos está ali no Imbuí, no Caboatã, perto do Shopping Caboatã, na rua do Shopping Caboatã. Depois daquele campo de futebol. Depois do campo de futebol ali, eu vou falar o nome, porque é a Arena Imbuí, porque é do meu parceiro Jorge. Grande abraço para Jorge, da Arena Imbuí. E lá você compra aqui, 2 litros de batata frita. Imagina, é pra sair da dieta. E a inauguração, Malu, vem quando da Batatos? O pessoal da Batatos queria inaugurar agora dia 2. Tá dependendo de uma liberação da Coelba aí, mas eu acredito que agora no dia 2, se não for no dia 2, na próxima semana já tem Batatos aí pra todo mundo. Por enquanto é a exclusividade do programa Futebol Livre. Maravilha, ó, Batatos. Deixa eu botar aqui o símbolo da Batatos, ó, pra galera ver. Batatos e Futebol Livre, combinação perfeita. Hoje tem molho de barbecue, mandaram pra você. Um molho de barbecue. O semana passada veio pra casa, ó. Molhinho. Meu acompanhamento. Parceiro, a dieta foi pra casa da Zorra mesmo, não tem como não ir. Aqui, ó, a galera no Instagram, na live do Instagram. Passa lá porque a gente vai levar uma coisa séria aqui agora. Já falou da batata? É uma delícia a batata, velho. Eu vou falar de bocaxinha mesmo, porque é batatas. Só serve aí pro patrão, o patrão tá de rango. O patrão tava aqui reclamando de comer um hambúrguer ali e não encheu a barriga. Come batatas, que batatas enche a barriga. Bom, vamos começar o programa aqui, vamos falar rapidamente. Eu tô dando uma pescada aqui no roteiro do patrão, porque ele disse que eu não sigo o roteiro, né? Não sei por que ele fala essas coisas. Para começar, momento histórico. Cadê a vinheta do momento histórico? Momento histórico com JP! Quem sabe faz ao vivo. Obrigado, Balu.
Faça aquele Lili Pipena aí, vai fazer aí. Agora não. Daqui a pouquinho vai ter o Lili Ribeira. Obrigado, tamo com saudade, né, pessoal? JP. Foi uma semana, uma sucessão de Bavis. E aí é claro que o programa a gente deveria ser só sobre o Bavi. Por isso ficamos um tempinho mais, foram publicados na internet, os momentos históricos, enfim. Nossa fanpage, veja lá, Futebol Livre. Então, eu falo sobre o Marinho Chagas, né? Você sabia, Gilvan, que apesar de ser chamado de Marinho Chagas, o nome dele era Francisco das Chagas Marinho? Essa era a ordem, né? Interessante que a ordem é o contrário. Ele foi um dos maiores laterais esquerdos do nosso futebol, inclusive Átila. Ele foi eleito o melhor lateral esquerdo da Copa de 74. Mas em 8 de fevereiro de 52, lá em Natal, começou a carreira aos 15 anos, no Modesto e Riachuelo, que era um time lá da cidade homônima, do interior potiguar. E aí, as boas atuações dele levaram para o ABC do Baiano, onde em 1970, Balu, ele conseguiu o seu primeiro título, que foi o Campeonato do Rio Grande do Norte. As boas atuações o levaram ao Botafogo 72, mas esse ínterim, entre 72, ele foi para o Náutico, né? Fez boas atuações, onde manteve também a boa fase. E logo na estreia, o patrão Márcio Neres, a estreia dele foi um batismo de fogo, Balu, porque pelo Botafogo. Foi pelo Campeonato Brasileiro de 72, contra qual time, contra o Santos de Pelé. E ele deu um chapéu, um lençol no Rei durante a partida e fez o gol do empate. O jogo terminou 1-1, gol de falta. O Jairzinho, né, o furacão da Copa de 70, ia bater a falta, ele se antecipou, fez o gol. Aí o Jairzinho reclamou com ele: pô, Marinho, que isso? Era a falta nele. Aí o Marinho: pô, era abusado, Marinho, né? Recém-chegado no time. Não, Jairzinho, a gente fez o gol e tal. E comemorou. E ele ganhou, nesse ano, o Botafogo foi vice-campeão brasileiro, perdeu a final para a Academia do Palmeiras, Balu. E ele foi, do Mariano, ganhou o prêmio de melhor lateral esquerdo do Campeonato de 72, né? A fase dele, infelizmente, não foi... O Botafogo foi uma fase infausta. O Botafogo atravessava um grande jejum. Mas mesmo assim, ele ainda foi considerado o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro de 73 e foi convocado para a Copa de 74. Ele era usado, ele tinha madeixas louras e tal, que ele fazia panelão de chá de camomila e passava o chá de camomila antes de dourar os cabelos ao sol. Balu fazia isso. Então, ele era essa vaidade que ele tinha fora de campo, ele também tinha dentro de campo. Ele gostava de aparecer nas partidas. De que maneira, Gilvan? Ele gostava de subir. Aí o João Saldanha, que era o comentarista, todo mundo conhece, até falava que ele deixava a Avenida Marinho Chagas. E numa dessas, a Avenida Marinho Chagas, o Brasil se deu mal na Copa de 74, mas ficou no terceiro lugar. O Brasil pegou a Polônia, né? E ele foi subir pro ataque, tocou errado a bola, armou o contra-ataque polonês rápido e o Lato, que foi o artilheiro da Copa, Rodrigo, com 7 gols, fez o gol da partida. No final, o Átila, o Leão, que era uma personalidade geniosa, né? Personalidade difícil, forte, brigou com o Marinho, empurrou o Marinho no vestiário, foi um bafafá danado, um entreveiro, quase o Leão deu um soco no Marinho, enfim. Mas mesmo assim o Marinho continuou na seleção e em 76 foi campeão do torneio bicentenário dos Estados Unidos. Ele ficou no Botafogo até 78, foi pro Fluminense, ou seja, foi para o Fluminense pós-máquina, né? A máquina do Fluminense foi em 75, 76, ele não conseguiu ganhar título no Fluminense, só, assim, de expressão, né? Nem nacional, nem carioca, só esses títulos de torneios caça-níqueis. Mas depois, 2 anos mais tarde, ele foi pro 77, ele foi pro Cosmos, foi jogar lá com o Beckenbauer, enfim. Passou também pelo Fort Lauderdale Strikers e voltou ao Brasil em 81 para jogar no São Paulo, no patrão Márcio Neres. Em São Paulo ele foi campeão paulista de 81 e foi eleito o melhor lateral esquerdo do Brasileiro de 81, no qual ele foi vice-campeão brasileiro. Você vê que ele foi 2 vezes vice-campeão nacional. E jogou também em outros clubes como Bangu, Fortaleza, América do Rio Grande do Norte, Los Angeles Heat. E antes de encerrar a carreira, só em 88, você ainda não era nascido, né, quando ele encerrou a carreira, né? O único da mesa aqui, não. Você entregando minha idade, né? Eu também não era nascido, não. Não, quem dera. Eu era analfabeto na época, eu não tinha, eu era criança, mas já existia no mundo. Ele encerrou a carreira no BC Harlequin Augsburg, em 88. Aí, após encerrar a carreira, ele fez de tudo um pouco. Foi empresário no Natal, abriu escolinha de futebol nos Estados Unidos, foi comentarista de futebol em Natal. Ele me lembra muito do Mariano. 1001 atividades. Foi treinador de clubes da Líbia, conheceu o Gaddafi, que era o ditador de lá, foi amigo do Gaddafi.
gravou discos, enfim, uma maioria de Gravou coisas. discos também? Gravou disco, fez tudo. Aí em abril de 2014 ele foi Ou seja, fez tudo, não fez nada. Não deu nada certo. Era bom em tudo, era em quase tudo, não Era um bardo, nada. né? Em abril de 2014, Balu, ele foi homenageado com uma escultura lá em Natal, que é uma cidade sede da Copa, intitulada Gigantes pela Própria Natureza, de 7 metros de altura. Foi a última, o Nelson Cavaquinho, cara, aquele grande sambista, né, ele pedia flores em vida. Me deem flores em vida, quando eu morrer, enfim. Você foi homenageado em vida, vai ser homenagem. Por quê? Porque 2 meses depois, pouco depois, dia 1º de junho de 2014, ou seja, essa semana eu vou completar 3 anos da morte dele, ele morreu em João Pessoa com uma hemorragia digestiva. O que ele estava fazendo em João Pessoa? Ele estava lá num evento de colecionadores de álbuns de figurinha da Copa. Aí o pessoal de João Pessoa chamou ele: Marinho, você que foi campeão, jogou na Copa 74, vem pra cá, vai ter Copa agora. A Copa começa dia 12 de junho. No dia 1º de junho ele foi lá, foi homenageado por esses colecionadores, chegou no hospital, chegou no hotel, passou mal, foi pro hospital, morreu de madrugada. Morreu antes da Copa, então, né? Morreu antes da Copa, no dia 1º. Na madrugada do dia 1º de junho de 2014 em João Pessoa. Então é isso, ficou registro aí dessa figura incrível, apelidado de bruxa, que era o longos cabelos que ele tinha, do Marinho Chagas, a bruxa do futebol brasileiro que fez sua história aí em grandes clubes. Maravilha, JP, uma salva de palmas para JP. Obrigado. Ó, a galera aqui, ó, do bloco Chico Meu, tá mandando aqui um salve aqui, ó, no Instagram. Cício Neves, Cício aqui, o grande Cício lá de Itapetinga mandou um salve. Vou aproveitar aqui o salve de Cício que está acompanhando o nosso programa para falar aqui rapidamente do Arraiá Paradise, que vai acontecer lá em Itapetinga, no Clube Coroas, no dia 24 de junho. Rodrigo vai estar lá. A partir das 15 horas. Rodrigo vai estar lá. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. A festa da galera do Paradise, Cício Neves é um dos organizadores. Vou estar em Itapetinga, no São João. Pessoal, vocês viram? Olha as atrações, Balu. Vingadora, shot apimentado, muito pirilampo e via de acesso. Vai rolar Vingadora Paradise, Arraiado. Viradora do toda metralhada. Itapetinga é a terra do Charles. Itapetinga, Bahia. isso mesmo, isso mesmo. Bahia. Por sinal, eu fiz escolinha de futebol com ele. O Charles Com Fabiano. Ele pegava o cone, ele pegava os cones na escolinha. Eu era o que pegava os cones, como você adivinhou. Mas tudo bem, voltando ao assunto, porque agora vem ele. Ele com as informações quentes do momento. Balu, tem rima. Balives. Venha com o Momento Cafezinho. O Momento Cafezinho hoje é cafezinho Hoje a com gente o professor. hoje a gente vai tomar um cafezinho com os professores. Meu Deus do céu, eu vou até pegar batatas para acompanhar pega aí que o hoje- Momento do Cafezinho. Venha com o Momento do Cafezinho, Balu. Bom, seguindo a ordem do programa, eu vou começar com o professor do Leão da Barra, porque geralmente a gente fala do Vitória primeiro, né? A gente acompanhou, aí o Rodrigo vai vir com as informações com mais precisão, eu vou só dar uma pincelada. A gente acompanhou a derrota do Vitória no sábado, né, Rodrigo? No horário que capa nós na CBF, 9 horas da noite do sábado, é um horário realmente, explica um pouco da pouca adesão de público na Fonte Nova, mas teve um lance no jogo, né? Na verdade nos bastidores, que houve muita repercussão, tá acontecendo até agora, essa repercussão que foi a discussão no banco de reserva de William Farias, que é ídolo da torcida do Vitória hoje, com o Petkovic, né? Que por si só explica muito essa situação. Parece que o Vitória não consegue entender o que Pet passa ao lado do campo ou nos treinamentos, não consegue executar dentro do campo, né? Rodrigo acompanhou a partida, pode falar muito mais do que eu sobre isso. Eu vi um Vitória muito apático, com muita dificuldade em coisas simples de executar no futebol. Mas isso, a gente está falando um pouquinho do treinador. Petkovic tem 3 jogos, nenhum gol marcado na Série A, 3 derrotas. E apenas um ponto. Um ponto para um sério candidato ao rebaixamento, que é o Avaí, certo? Num jogo em que houve um pênalti, claro, e não foi marcado. E preocupa muito. Hoje já há uma conversa de bastidores para a demissão de Petkovic, mas aí a gente cai dentro de um problema. O gerente de futebol do Vitória é o Petkovic, como é que ele ia fazer? Ele vai demitir a si mesmo? Parafraseando o grande, o maravilhoso Silvio Mendes, ele tem que sentar na frente do espelho e falar: olha, Pet, eu tô aqui. O do espelho é o treinador, eu sou o gerente. Você tá demitido. Então fica uma situação, acho que é mais um episódio, o patrão tá morrendo de rir ali,
Mas fui eu não, patrão, foi Silvio Mendes. Ou então pode ser uma demissão 2 em 1, né? Demite os dois, uma pessoa só e 2 cargos. Mas né? aí não seria mais ele para demitir, seria o presidente. Mas aí, o que escancara, eu acho que abre as feridas do Vitória de forma definitiva. E o Vitória hoje, no meu entender, é um barco à deriva. Entende? Não há comando, não há interlocução entre os jogadores e a diretoria, porque isso tem que passar pelo comando técnico. E se o comando técnico não escuta os jogadores e também não é ouvido pelos próprios jogadores, não há essa interlocução. Então, a gente falou sobre isso no programa passado, os torcedores do Vitória, em sua maioria até concordou com a gente, que o Vitória hoje, o problema do Vitória hoje é muito maior do que o campo. Né? O Vitória sofre de um início de uma gestão atropelado, em que Simval Vieira achou que demitindo 90% do time, contratando outros 90% de time, daria certo, e não deu. Não deu. Ficou claro que não deu. E eu acho que Petkovic foi mais uma escolha errada. Agora, aí eu assumo o meu erro. Se você buscar em alguns outros programas, eu falei em trazer Petkovic para o Vitória, porque era identificado com o clube, porque questão do ídolo. Questão do ídolo. Tinha um conhecimento técnico fantástico. Dentro do jogo, a gente via que Pet tinha uma leitura, uma ideia de futebol diferente europeia, né, Rodrigo? Sim. Mas a verdade é que Pet também se mostra uma pessoa difícil de grupo. E o Vitória, nesse momento, precisa de um cara para apaziguar a situação. Eu acho que isso também leva a crer que a gente tem que discutir um pouquinho mais de futebol e ver a importância dos treinadores. Nenhum treinador de futebol brasileiro hoje fala 2 línguas. Eu não conheço nenhum brasileiro. Eu não conheço nenhum que fale 2 línguas. Eu não conheço um treinador de futebol brasileiro hoje que faça um curso de psicologia técnica, alguma coisa assim, para entender o jogador. Porque, em sua maioria, os jogadores eles não têm um entendimento apurado. Com exceções de Kaká, de um Daniel Alves, né? São poucos que conseguem entender. A sua melhora. Buscam sua evolução pessoal. Exatamente. Então, assim, o Paulo André, o treinador tem uma função de pai desses caras mesmo. E você vê muito pouco preparo nos treinadores. Então, quando a situação aperta em que o treinador deveria buscar a solução através da conversa, do respeito, do diálogo entre os jogadores, aí você, na verdade, você vê um momento como aquele que Pet e William discutem no campo de futebol, na frente da imprensa, da torcida. Quer dizer, houve até discussão entre as animadoras de torcida do Vitória e a própria torcida. Então, assim, não acredito que Petkovic volte dessa discussão que o Vitória vai ter dos dois jogos. Acho muito difícil o Vitória conseguir um resultado positivo contra o Fluminense, que está embalado. E, se eu não me engano, depois é o São Paulo, que vem de uma vitória em cima do Palmeiras também. E por fim pega o Atlético Mineiro aqui. Mas eu acho que Petkovic já não treina a vitória aqui contra o Atlético Mineiro. Contra o Galo. Então, falando aí do Petkovic. Agora, mudando, aí se vocês quiserem falar depois, fiquem à vontade. Mudando um pouquinho, a gente hoje acordou com a notícia de que Guto Ferreira estaria já de malas prontas com o Internacional. Eu vou aproveitar que você está falando, eu vou comer um pouquinho da batatas com o barbecue. Passa o barbecue, que ninguém comeu barbecue, eu vou experimentar. Mas enquanto isso, você vai falando de Guto Ferreira aí. Eu vou ser mais sucinto, porque a notícia não é tão grandiosa como porque o Vitória a gente falou de tudo, não só o treinador. Mas Guto Ferreira, que fez um trabalho excepcional pelo Bahia em números, se eu não me engano, Rodrigo, Guto Ferreira tem 2 derrotas na Fonte Nova. Se eu não me engano, posso estar equivocado, mas eu acho que... São duas derrotas e 2 empates. E 2 empates. O resto ganhou em 11 meses. Em 11 meses. Conseguiu o objetivo, que era subir o Bahia. Eu acho que deveria subir como campeão ou vice. Mas subiu em quarto, subiu. Alcançou. É aquela história na Série B, não, são 4 campeões. E também não quer dizer muita coisa do campeão, porque a gente está vendo o Atlético Goianiense aí, que não marcou ponto aí. Não marcou ponto e não oferece perigo para ninguém. A verdade é essa. O melhor jogo do Atlético Paranaense não foi no Campeonato Brasileiro, foi na Copa do Brasil. Contra o Flamengo. Reserva. Contra o Flamengo muito modificado. Mas Atlético Paranaense, eu posso arriscar aqui. Goianiense. Atlético Goianiense e Avaí, patrão, pra mim já estão sacramentados na Série B do ano que vem. Perdeu o Avaí, perdeu do Chapecoense. O Chapecoense, inclusive, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Eu falei aqui mais cedo. Obrigado, Ayrton Paulista, por ter me dado a liderança aí do Cartola. Não vamos falar de Cartola hoje. Voltando, Du tá em depressão. Voltando aqui ao assunto. Então, Guto, na verdade, a notícia que a gente tem, eu vou ser objetivo. A notícia que a gente tem é que Guto e Internacional já estão acertados, Du. Certo? Guto e Internacional já estão acertados. Mas não tem nota oficial. Guto e o Internacional já estão acertados. Tanto que Guto hoje ligou para Marcelo Santana e notificou que existe a proposta do Internacional. Isso não sou eu que estou falando. Marcelo Santana falou hoje no programa Esquadrão, né, na Rádio Sociedade.
Mas o Inter não e o procurou Inter o Bahia. ainda não procurou o Bahia. Isso é a informação oficial. A informação em bastidores que nós temos é que o Inter já procurou o Bahia, já fez uma oferta para pagar a multa rescisória. O Bahia não abre mão da multa rescisória, só que o Inter quer parcelar essa multa, Ou que é mais de trocar 60, jogadores. que é mais de 600 mil. Essa possibilidade de trocar o jogador, o Bahia já refutou. Não interessa ao Bahia, porque a Ferrari já está aqui, vai ser anunciado provavelmente amanhã. Mas o Inter quer parcelar essa multa. E o presidente Tem Marcelo... o menino do Atlético Do Paranaense Atlético Paranaense também, o Vinícius, que é base do Palmeiras, jogou no Fluminense, estava no Atlético Paranaense, vem também pro Bahia, deve ser anunciado amanhã. Mas o Bahia não aceita pagar ou dividir a multa com o Internacional, só aceita o pagamento integral. Essa multa, que eu não tenho o valor exato, mas é maior do que 600 mil reais. O Corinthians tinha esbarrado nessa multa no início do ano. Vocês lembram que o Corinthians Pensou já em tinha fazer acertado, Guto. já tinha acertado mais alguma coisa com o Guto, mas esbarrou na multa. O Inter esbarra hoje. Guto desmarcou o Bem Amigos de hoje, ele estaria no Bem Amigos. Existe uma dúvida aí, se foi A Guto que a desmarcou informação que eu tenho ou foi foi que se o Marcelo presidente Santana, Matéria que vetou, né? Vetou a Não, participação mas dele. isso quer dizer uma coisa muito clara. A urgência de Guto estar em Salvador amanhã para resolver essa situação né, muito importante a presença de Guto aqui amanhã, na primeira hora da manhã, para resolver a situação. Então eu acredito que o Guto Ferreira, a partir de terça-feira, seja o treinador do Internacional. Não tem nada oficial ainda, mas tudo caminha para que isso aconteça. E aí a torcida do Bahia tem que ser muito agradecida a Guto, que trouxe o título há mais de 15 anos que o Bahia não Nordeste. tinha. Abriu mão um pouco do Campeonato Baiano, mas lutou até o final, a verdade é essa, e trouxe o time para a primeira divisão. Eu acho que teve alguns erros exponenciais no trabalho dele. Acho que ele, em alguns jogos, Mudou principalmente errado. fora de casa, ele tinha uma postura muito tímida. Eu acho que ele tem uma dificuldade grande em alterar o jogo. Aí já falando do jogo do Bahia, acho que o Bahia começa a perder aquele jogo no momento que ele bota Juninho. Deveria ter mantido o esquema tático. Mas, sem sombra de dúvida, o balanço de Guto Ferreira para o Bahia é muito positivo, deixa a porta aberta. Inclusive, essa foi a mesma atitude de Guto com a Chapecoense. Muito correto com a Chapecoense. Informou da negociação com o Bahia, acertou com o Bahia pagou a multa, ele está aqui. Vai acontecer a mesma coisa com o Internacional. Para aqueles que chamam de mercenário e esquecem que Guto há um ano atrás, teoricamente, fez a mesma coisa. Isso é futebol, é business, o que fala é dinheiro. Então, a proposta de Guto para salário é quase o dobro. Tem um áudio, não sei se queria te interromper, Balu, Sim. mas teve uma gravação do falecido presidente do Chapecoense que falou que, em conversa com o Guto, na época falou que ia pedir muito alto o salário para o Bahia não aceitar. A contraproposta de Guto ia ser muito alta para o Bahia não aceitar e para o Guto ficar na Chapecoense. Só que o Bahia foi lá e aceitou o muito alto que Guto pediu. Acredito eu que tenha feito a mesma coisa com o Internacional. Vamos aguardar agora as notícias oficiais, porque especulação, né? Não sabe. Não, mas tem muito indício, Mas né, tem muito Lu? indício que Guto não fica. Sair do Guto, quem viria? Para finalizar, a informação de bastidores que nós temos hoje é que o Bahia estaria em conversa com Jorginho. Claro que estaria em conversa Mas Jorginho tem com o iniciais. Sport. Não, Jorginho não. Luxemburgo acabou de fechar com o Sport. Tem jogo com o Esporte do jogo, Luxemburgo. então o Jorginho não está no esporte. Na verdade, aí são conversas preliminares, obviamente esperando a saída do Guto, mas o Bahia teria interesse em Jorginho, Marcelo Oliveira, e corre uma notícia que eu acho muito difícil, seria Levir Coupe, mas Levir está fora do futebol. Já recusou. Já tem 2 anos, já recusou o próprio Bahia. Não sei se Levir Coupe teria tesão em treinar um time de futebol de novo, aquela Vontade. rotina de treinamentos, tudo isso que é muito desgastante para o treinador. E o Cabo do Atlético Marcelo Paranaense? Cabo tá balançado no Atlético Paranaense. Eu acredito que, como o Petkovic, vão estar os dois disponíveis no mercado em pouco tempo. Cabo se encaixaria um pouco melhor com o estilo de contratação do Bahia. Bahia sempre investe, essa é a marca dessa gestão, investir em pessoas aí, não só jogador, mas treinador também, com potencial. O caso de Guto. E acertou no caso de Guto. Se vier Marcelo Cabo, tem que acreditar no tino, né? Do outro Marcelo, aí o Marcelo Santana. Maravilha, Balu. E agora? Eu vou espirrar ao vivo. E agora, com o oferecimento da Batatos, né? Que eu vou continuar aqui comendo. A mão que você espirrou. A Por batata, favor. não, eu espirrei com a outra. Tá bom. Eu vou continuar aqui comendo a Batatos, né? Mandando uma lembrança aqui pra galera que tá acompanhando a gente aqui, né? Pelo live do Instagram, pela Emissora Brasil, www.emissorabrasil.radio.br. Eu vou chamar ele
nosso carcassinha de frango. Só pra encerrar, desculpa, Du, que eu fiquei com isso na cabeça. Guto tem 2 títulos, certo? Copa do Nordeste e Campeonato Estadual com a Chapecoense ano passado. E Petkovic não tem nenhum título na carreira. Bom, vou chamar agora para falar do jogo que rolou no sábado à noite, 21 horas, na Fonte Nova, que foi Vitória versus Curitiba e com o triunfo do time paranaense. Rodrigo Ferreira, venha com as informações agora. Antes tem que ter o Lili Pena. O Lili Pena vai animado. Agora o Vitória. Rapaz, as Leoas, o Atila, as Leoas não vão deixar mais ele aqui não, viu? Tô lhe falando, rapaz. Você só não trabalha no futebol livre, não. Tá, eu sei. Pois bem, Vitória e Curitiba jogaram no sábado, na Arena Fonte Nova. E o rubro-negro baiano, mais uma vez, saiu derrotado por 1-0. O jogo que era mando do Vitória. Foi a segunda de 2 partidas em casa. E o Vitória não trouxe ponto algum em seus primeiros jogos ao seu mando. O primeiro tempo começou com ambas as equipes errando muitos passes e vacilos em saídas de bola. O jogo caminhava para ser fraco tecnicamente mais uma vez, que nem foi o do Corinthians e o do Avaí. O Vitória explorava muito bola aérea, bola alçada na área, enquanto o Curitiba priorizava o contra-ataque. A partir dos 30 minutos de jogo, o Curitiba começou a ter domínio das ações no jogo. Colocou uma bola na trave com o Henrique, ex-Vitória, ex-Bahia. Henrique Almeida. E o William Matheus deu um chute que obrigou o Fernando Miguel a fazer uma grande defesa. E nisso terminou o primeiro tempo em 0-0. O segundo tempo retornou totalmente diferente do primeiro, era outro jogo. As duas equipes partiram para cima buscando o gol. O Curitiba teve um lance de tiro livre indireto, após Alan Costa recuar a bola para Fernando Miguel. Que neste mesmo lance, Fernando Miguel fez 2 defesaças, porque Paulinho tirou em cima da linha e Fernando Miguel fez 2 defesaças. Logo após o Curitiba ter perdido esses gols, o Vitória cresceu no jogo, teve uma chance com o Chiesa, teve uma chance com o David, que acabaram perdendo. Só que no momento que o Vitória crescia no jogo, a ducha de água fria veio, numa jogada de Thiago Real pela lateral, ele cruzou e Rildo fez o golaço da rodada, meteu de letra para dentro do gol de Fernando Miguel. 1-0 Curitiba. Lei do ex. Vitória começou a ser Thiago vaiado. Real e Rildo. Lei do ex ao quadrado. Vitória começou a ser vaiado e a torcida começou a jogar contra o time, que tomou um balde de água fria após o gol e nada mais fez. Final de partida, 1-0 para o Curitiba e vaias e protestos da torcida. Que estão durando até hoje. O Vitória mais uma vez mostrou um futebol terminar. pífio na noite de sábado, na minha opinião, e acabou saindo derrotado novamente em seus manos. O time rendeu muito abaixo do esperado, é verdade, mas a culpa não é do elenco não. Nomes como William Farias e Fernando Miguel apresentaram bom futebol e, na minha opinião, não merecem jogar nesse Vitória hoje, porque são muitos bons jogadores para estarem nesse elenco do Vitória hoje. Mas hoje a crítica vai para os gestores do Vitória e seu treinador. O ambiente do Vitória prova que não adianta contratar mais jogadores nenhum, porque todos que vieram serão infectados por esse ambiente ruim de trabalho. Essa diretoria faz erros atrás de erros e essas escolhas equivocadas estão destruindo a instituição do Esporte Clube Vitória. Eu acredito que o ego de Simval Vieira vai fazer o Vitória cair para a Série B esse ano, porque do jeito que está, só resta isso ao clube. Sobre Petkovic, é coitado por um lado e culpado por outro. Coitado porque não tem a mínima experiência como técnico de futebol. Já é culpado porque, já que ele é o técnico no momento, precisa fazer leitura de jogo. Ele não pode tirar o William Farias, que é o ídolo da torcida, o melhor jogador, que mais tem regularidade, e colocar Rafaelson tentando um tudo ou nada. Pra mim ele errou de William. Era pra ter sido o William Corrêa que tinha saído. Mereceu sim as vaias e os xingamentos de burro. Se eu fosse ele, eu daria uma coletiva de imprensa e colocaria meu cargo à disposição. E voltaria ao meu foco de procurar treinadores na função dele como gerente de futebol. Ney Franco está aí no mercado, Carpegiani está aí no mercado, você, Balu, citou alguns nomes aí que estão no mercado. O próprio Wesley, de repente. E é um velho conhecido, e a Carpegiani seria um velho conhecido e poderia ser uma opção. Mas Petkovic, se cair na real, vai entregar o cargo e continuar só como gestor de futebol. A crítica final para o Esporte Clube Vitória é, do jeito que andam as coisas no Barradão, tudo que chegar por lá será contaminado e não sairá nada de positivo, nem de jogador, nem de dirigente, nem de treinador. Precisa tentar melhorar o astral da instituição, porque 2 jogos difíceis virão contra Fluminense e São Paulo. E o Vitória precisa conseguir pontos, porque senão o drama já vai começar desde o primeiro turno. Quem é você? Rapaz, que você fez? Pense num cara que ficou orgulhoso agora. Meu menininho falou bonito, ó, fazendo textinho bonito, rapaz. Papai tá orgulhoso. Fazer uma... Ó, o patrão Atila, chega a cair uma lágrima no olho dele. Lembrando de Patrão Atila, eu falei uma frase sábado e Patrão Atila quer que eu responda
mas foi referente à situação política do Brasil, que a noite é um pouco mais escura antes do amanhecer. O amanhecer do Brasil está chegando. Essa frase é de Batman, essa frase é de Batman. Muito bem. Mexeu agora no coração. Batman, eu o Cavaleiro fiquei das tão Trevas. emocionado que eu vou comer batatas. Agora, Eu vamos fiquei fazer. Mas antes de eu comer batatas aqui, eu quero dizer o seguinte pra você, eu queria saber. Aqui, perfeita análise de Rodrigo, perfeita. Eu acho que, Irretocável. eu acho que a gente até não precisa mais comentar nada, né? Segue o papo. Mas vamos comentar porque é o seguinte. Fora essa crise toda no campo... É tirar a minhoca do asfalto, né? Depois do que ele falou, irretocável. Eu quero lembrar vocês que hoje tá tendo no Vitória reunião do Conselho. O reunião do Conselho do Vitória que começou a ser transmitido ao vivo pelo YouTube, nas redes sociais. A maioria dos conselheiros pediram para tirar, cortaram a transmissão. O torcedor que estava acompanhando, o torcedor que quer a transparência, não pôde acompanhar. Isso aí é um absurdo. Sem contar que os torcedores fizeram protestos na porta do Barradão hoje pedindo impeachment de Ivan, né? Para poder sair Ivan em toda a E diretoria. você vê que há pouco, antes do Ivan, foi o Raimundo Viana que entrou numa situação dramática também. Questão A torcida que pediu, os conselheiros que pediram a cabeça De Carlos do Falcão. Carlos Falcão. Ou seja, se sair o Ivan como eles querem, o Ivan de Almeida, vai ser o segundo dos últimos 3 presidentes do Vitória a saírem em situação dramática. Exatamente. Então a situação do Vitória não está nada boa no extracampo. E isso, logicamente, reflete dentro do E campo. lembrando um pouco, a informação que eu tenho é que o William Farias pode estar de saída do Vitória, e tem negociações do São Paulo com ele, e André Lima pediu para sair do Vitória, e aí tem interesse da Ponte Preta. Interesse da Ponte Preta já nos jogadores Eu acho que é uma mágoa são os também. melhores jogadores que vêm jogando no Vitória. Eu acho que é uma mágoa também do elenco com a diretoria, desde a questão do Argel. Quando o Argel, isso já foi sido a gota d'água, não sei se eles são também. Essa insatisfação vem de longe, acredito eu. Já tinha perdido o poder com o time dentro do vestiário. Argel foi demitido, eles pediram que Argel continuasse. Argel depois saiu de novo e entrou o Wesley, que fez um bom trabalho. Eu acho, inclusive, até que o Wesley deveria ter sido efetivado, já que não conseguiu. Né? O Wesley foi. É o novo treinador sub-20 do Palmeiras. Então, mas eu acho que podia ter sido efetivado, entendeu, no Baiano, e em vez de ser Petkovic. Eu acho que podia dar um voto de confiança a ele. Mas o pessoal ficou chateado com a saída do Argel. Então, dedicaram o Baiano ao Argel. Então essa satisfação com a diretoria, com o comando de futebol, já vem de longe, né? Uma pena. Isso, como ele irretocavelmente foi, brilhantemente falou, não adianta, tá sempre contaminado lá. Vai estar algo... O patrão, o falou antes citou Shakespeare antes do programa, né? Hamlet. Algo de podre na renda da Dinamarca. Boa lembrança sua. Bom, fora essa questão toda extracampo, a gente não pode deixar de analisar o jogo, Balu. E a sua análise, assim, o Vitória perdido, como é que você pode contextualizar o posicionamento do Vitória em campo nesse jogo contra o Curitiba jogando? Lembrando que Fonte Nova, casa do Vitória, jogando em Salvador, diante da sua torcida, né? O Vitória que inclusive jogou na Fonte Nova por causa do problema a reforma do Barradão, e parece que vai ter mais 6 jogos lá. Que você falou bem, né? Deixou pra fazer isso no Campeonato Brasileiro E no período ficou 15 dias. À toa. Rapaz, na verdade, analisar o Vitória, Sensação de luz. infelizmente, hoje é muito fácil. Porque é muito mais fácil apontar os erros do que dar os métodos. E aí eu queria fazer aqui uma menção para o Rodrigo, porque a gente acompanhou o Rodrigo, né, desde o início. A gente fala isso de fevereiro, o Rodrigo começou de uma forma... 31 de janeiro a gente começou de uma forma tímida e hoje deu realmente um show de bola, Rodrigo. Tá de parabéns. Não entendeu o que a gente falava mais, né? Me sinto hoje até diminuído no programa depois do que o Rodrigo explanou. E é perfeito, a análise de Rodrigo é perfeita. O torcedor do Vitória pode estar chateado com o Rodrigo, mas é o que realmente se expõe. As feridas do Vitória, estão muito escancaradas. Você me pediu falar do jogo, mas eu tenho que falar de outras coisas, porque é importante. O Vitória que luta há pelo menos 6 anos ou mais para ter eleições diretas. E nenhum dirigente coloca as eleições diretas, como é o caso do Bahia, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do... Acho que o Corinthians agora também, agora eleição direta. Que é o caminho, você tem que se associar para eleger o seu presidente. Essa questão da representatividade é muito complicado. Você mantém... Se um grupo acender o poder no Vitória, JP, para você tirar esse grupo, é muito difícil. Muito difícil. 100% dos conselheiros são a favor de Ivan de Almeida. Pois passou na chapa dele. E praticamente não tinha uma oposição responsável, Rodrigo. Aí eu digo assim,
uma oposição responsável, porque a oposição que tinha lá era belicosa, aquela coisa do tem que derrubar, tem que tirar, não serve, enfim, não agrega em absolutamente nada. Aí você desce um pouquinho, você vai por causa de Sival Vieira, que chegou de uma forma... Tem uma imagem de Sival Vieira com outro colega de imprensa na sala de reunião do Vitória, apresentando o Paulinho, uma soberba absurda, é o novo Alexandre Matos no Nordeste, contrata todo mundo, aí acaba o Campeonato Baiano, time campeão baiano, ele vai para a imprensa pedir mais dinheiro para contratar. Qual o estímulo que o jogador vai ter para jogar bola? Se o que está lá não presta... Você quer mais dinheiro para contratar porque ninguém presta. Aí você tá com jogadores rodados como Cleiton Xavier, o André Lima, qual foi o outro que pediu para sair, Rodrigo? Não pediu. O William Farias, que é ídolo, Patrick. Você acha que os caras rodados de futebol não conhecem bastidor? O cara fala, meu irmão, pode fazer sua mala que nenhum da gente aqui presta, o cara que contrata todo mundo de novo. E vai arrebentando a finança, arrebentando. Hoje, infelizmente, o caminho pro Vitória é o rebaixamento. Infelizmente, o caminho pro Vitória é o rebaixamento. Se não mudar muita coisa, e aí precisa de um esforço herculano de torcida, de dirigente, de jogador, se eles não se abraçarem, não tem outro resultado. Eu nunca vi um time tão rachado ganhar alguma coisa. Principalmente no futebol tão competitivo como é hoje. Se você buscar lá nos anos 90, você vai ver um Palmeiras rachado que foi campeão de tudo, você vai ver um Corinthians rachado que foi campeão de tudo, você vai ver um Flamengo rachado que foi campeão de tudo, mas você não vai ver, hoje no futebol moderno, um time em que não há interlocução entre diretoria, jogadores e torcida, tá certo. E aí você vê isso dentro de campo. O Vitória começou o jogo no 4-3-3, David perdido, ficava flutuando o tempo todo, não fazia as funções dele de lateral, o Curitiba subia muito pelas pontas. No segundo tempo o jogo ficou franco, parecia uma luta de vale tudo no quinto round, todo mundo tá cansado, porrada pra tudo quanto é lado. O Vitória teve muita chance de fazer gol, mas o Curitiba teve mais e acabou fazendo, né? E na verdade o gol do Curitiba era pra ter saído antes, aquelas defesas milagrosas de Fernando Miguel, talvez contrário só com a de Gatito contra o rival, mas foi algo maravilhoso de se ver. Mas não dá pra colocar sempre a responsabilidade em cima de Fernando Miguel. A zaga do Vitória é deficitária, o Rodrigo fala isso, tem pelo menos 3 ou 4 meses, Du. Desde que começou o programa a gente fala. E qual é o reforço do Vitória pra zaga? Chegou Neilton agora, tá vindo outro meio campo, qual é o reforço pra zaga? Ramon que retorna de empréstimo de Israel. Ramon que já jogando em Israel. Se não tava bom quando tava aqui, como é que ele vai pra Israel? E vai voltar um jogador melhor? É difícil acreditar nisso. Então tá tudo, parece uma piada realmente. Quando o time do Vitória tá acostumado a levar 2, 3 gols por jogo, o cara vem e contrata atacante. Não tem condições, o Vitória tá totalmente perdido. E se não tiver, é o que eu falei, se não tiver um esforço massivo, de muita conversa, muito diálogo, pra achar uma solução do problema, eu vou terminar, patrão. Vai ser difícil, infelizmente a gente vai ter um outro apresentante na Série B. Carlos Braga tá aqui mandando mensagem na nossa live do Instagram. Um abraço, Carlos. JP, crítico ferrenho de Argel desde o começo. E agora Petkovic, e assim... Fale mal de Argel agora. Fale mal de 6 por meia dúzia ou era melhor estar com a Argel? Não era melhor estar com a Argel não, mas eu acho que o Petkovic está muito aquém do que deveria ser. Inclusive eu falei até, apostava no Petkovic como esperança, mudar o jogo, o futebol mais toque de bola, o futebol mais habilidoso. Não tem questão disso no Vitória. Você falou que o jogo do Petkovic não existe. Até deu uma essa dúvida, Balu. Por quê, Rodrigo? O primeiro jogo dele só tinha um dia. O segundo jogo, que era contra o Corinthians, só tinha uma semana. Agora eu acho que já tá tempo, sim, pra mostrar a cara do jogo. Mas ele, infelizmente, JP, ele não vai ter tempo. Não vai ter ele tá muito na corda. E assim, ele criou o problema pra ele. O cara brigou com o ídolo da torcida, o capitão do time. E assim, lá estimável. Ele foi capitão em quase todos os times que jogou, JP. Ele sabe a influência do capitão no elenco. Isso aí foi um suicídio. Um suicídio. Ele se matou porque perdeu o vestiário ali. Agora já acho que realmente vai, como o Balu falou muito bem, aliás, é difícil comentar depois do Rodrigo, depois do Balu, comentários mais atrás. Essa excursãozinha fora da Bahia que o Vitória vai ter, esses jogos lá em São Paulo, né? Ele não volta, se ele voltar pro... Acho que ele fica lá no Rio mesmo. Se ele voltar vai ser pra tirar a bagagem dele, pra providenciar a volta das coisas, porque eu não vejo futuro. E Jota, tem sentido, desculpa, eu sei que perguntador você, mas aí eu quero saber de Jota, tem sentido você manter o gerente se você demite o treinador? Lamentável. Se é a mesma pessoa? Se queimou, Como é que você vai manter? Pronto, você demitiu o treinador.
que não presta. Que clima, né? Aí o cara vai contratar um outro treinador e é ele que não prestava como treinador, vai começar a ser o chefe do outro treinador novo. E o clima, pois é, justamente. Não o tem clima, sentido, exatamente. JP. E o clima no clube vai ficar um clima horroroso, assim, não existe isso. Isso foi um grande erro. Eu apostava, perdi a aposta. Achei que o jogo de ontem foi um jogo muito fraco, ele não conseguiu impor essa filosofia, foi um erro crasso, um erro, assim, monumental. E agora eu acho que o lance é tentar juntar os cacos e tentar reconstruir e já pensar no próximo treinador e no próximo gerente de futebol, que não vai ser sustentável a permanência dele só no cargo de gerente. JP, rapidamente, Cabelo e Barro pra você. Olha, o cabelo e barro pra mim foi o Fernando Miguel. E o Navalhada? Acho que foi o William, porque pela discussão com o Petkovic. Rodrigo Ferreira? Melhor em campo, Fernando Miguel. Pior em campo pra mim, tanto que foi o primeiro a sair, foi vaiado, Cleiton Xavier, mas tem uma menção honrosa a Petkovic. Balu? Tá fácil, né? Fernando Miguel, o Cabelo e Barba, com oferecimento da G9, né? Barbearia G9. E o Navalhada, vai comer batata em casa, vai, Petkovic. Lá na Iugoslávia, manda ele pra nem existe mais Iugoslávia. Lá na Sérvia, lá comer aqui com oferecimento da batatas. Bom, agora a gente vai passar pro Bahia, já que a gente já encerrou aqui a parte do Vitória, análise, Vitória, esse problema todo. Mas antes eu queria vir, porque a gente teve quiz semana passada, né? E a gente teve um ganhador do quiz. Teve? Teve. Qual foi a pergunta semana passada? Antes de você comer. Qual foi a pergunta semana passada, JP? Mas quem fez foi o Rodrigo. Rodrigo que fez a pergunta. Qual foi a pergunta semana passada? A pergunta foi... Tentam boicotar Rodrigo de qualquer jeito no programa. Em que ano a Bahia teve 4 representantes na Copa do Nordeste e quais foram esses representantes? Luciano Oliveira respondeu correto. Qual foi a resposta? Foi em 2000, tivemos os 4 representantes e foi Bahia, Vitória, Juazeiro e Poções. E ele ganhou o quê, Balu, por ter acertado o nosso quiz? Ele ganhou 2 litros de batata da Batatos. A gente vai informar, para pegar o telefone dele, informar no dia da inauguração. O Luciano Almeida Oliveira vai ganhar esse pote da Batatos aí, que é uma maravilha. Muito bom. Se deu bem. Temos quiz essa semana, JP? Temos sim, tranquila. Qual bairro, de onde é? Qual bairro é o jogador, o primeiro jogador baiano campeão mundial? Faça de novo, pausadamente. Qual bairro residencial? Onde ele surgiu, nasceu, qual bairro nasceu? O justo bairro, o primeiro jogador baiano campeão mundial. Campeão mundial. O primeiro jogador baiano campeão mundial, logicamente pela seleção brasileira, né? Nasceu em que bairro de Salvador? Eu ia falar a cidade, mas o bairro de Conceição do Coité, o bairro de... Mas vou facilitar para o nosso ouvinte. Mas Conceição do Coité é o seguinte, Rua Principal, Praça Nossa Senhora e Rua da Prefeitura, não tem bairro. É que nem minha terra Macarani. Um abraço à Conceição do Coité. Eu gosto de Conceição do Coité, né? Muita mulher bonita lá. Bom, feito o nosso quiz, o patrão vai lançar, lembrando que a resposta só vale se responder no Instagram ou no Facebook do Futebol Livre. Facebook é ótimo. Facebook do Futebol Livre. E agora vamos falar do Bahia. Bahia que jogou ontem, às 19 horas contra o Botafogo. Teve uma derrota, perdeu por 1-0 do Botafogo. E para melhores detalhes, ele, o nosso menino que fala bonito. Tá dando pra acertar em todo mundo hoje. O nosso escritor, o nosso Jorge Amado, da comunicação esportiva. Castro Alves, Condoreiro. Castro Alves, o Rui Barbosa, né? O Paulo Coelho. O Gregório de Matos. O Gregório de Matos. Boca do Inferno. Boca do Inferno. Ele que mexe muito. Vocês que vai me perdoar. Ele que mexe muito no Dudu. Venha com a análise do Bahia, Rodrigo Ferreira. Mexe no Dudu. Você não soube da resenha do Dudu, não? Pois bem, Botafogo e Bahia jogaram ontem no Engenhão, pela 3ª rodada, e o tricolor baiano acabou sendo derrotado por 1-0. O gol do Botafogo foi feito por Bruno Silva, lei do ex de novo. Lei do ex. O primeiro tempo da partida começou e os times vieram para campo com estratégias muito parecidas, então acabou um anulando o outro. O jogo estava espelhado realmente no começo. Como os times não conseguiram produzir algo, restou as tentativas de bola aérea. Bahia chegou primeiro na cabeçada de René Júnior, que Gatito Fernandes fez uma defesaça. Camilo, pelo lado do Botafogo, tentou numa falta que passou próximo. O Jean não alcançaria se fosse em direção ao gol.
Mas quando o primeiro tempo parecia que ia terminar em um 0-0 após uma falha coletiva do sistema defensivo, mas principalmente de Edson, o próprio Bruno Silva roubou a bola, tabelou com o Rodrigo Pimpão, e aí Jean saiu e ele fez um golaço, deu por cima do goleiro de cobertura. Botafogo 1-0 e final de primeiro tempo. Segundo tempo retornou, os times voltaram mais ligados, ambos decidiram partir para cima, ousar um pouco mais. O Bahia teve duas oportunidades muito boas, que parou em Gatito Fernandes mais uma vez. O Botafogo respondeu com Joel e Rodrigo Pimpão, mas no caso do Botafogo foram gols perdidos. Tivemos outra chance do Bahia que Gatito fez grande defesa e evitou o empate. Bem, o Bahia não conseguia criar, enquanto o Botafogo passou a jogar no contra-ataque. E acabou que o Bahia não conseguiu o empate e o final da partida foi 1-0, mesmo para a equipe carioca. O Bahia foi até o Rio de Janeiro com um pouco de ressaca do título da Copa do Nordeste, mas não fez um jogo horrível. O time vinha bem até a saída de Regis, que sentiu a coxa. A partir do momento que o Bahia colocou Juninho em campo, as coisas desandaram. O Bahia voltou a encontrar um grande problema, que é a má qualidade na finalização e a falta de precisão. Claro que Gatito fez uma partidaça e para mim foi o melhor em campo, mas o que o Bahia perde de gols e chances que às vezes falta vontade em chutar o gol, tesão em chutar o gol, é um absurdo. Do lado do Bahia, Zé Rafael estava bem, Edgar Júnior bem também, João Paulo Queiroz entrou muito bem e René Júnior para mim foi o melhor do Bahia. Por outro lado, Alione mal, Edson mal e vacilou, foi ele que vacilou, entregou ouro pro bandido. Jean tem um pouco de parcela de culpa, que não precisava sair estabanado. E Juninho, que foi ridículo, na minha opinião. Juninho foi o pior em campo na partida de ontem, errando passes, prendendo bola, deu vários contra-ataques ao time do Botafogo. Acredito novamente que Guto Ferreira substituiu mal. Era para ele ter tirado o Alione e colocado o Gustavo mais cedo do que no tempo que ele tirou, para tentar o empate. Mas realmente parecia que não era o dia do Bahia, e sim o dia de Gatito. A derrota no Engenhão escancara outro problema do Bahia, além do elenco limitado. Mostra que quando o Regis sai, a engrenagem não funciona. Os reforços começam a chegar, mesmo que timidamente, e agora entra na próxima rodada contra o Atlético Goianiense para vencer, pressionado para vencer, para voltar a marcar pontos no Brasileirão. Maravilha, Rodrigo Ferreira. Essa foi a análise do nosso menino. Policial foi no Good Cop, né? Good Cop não vai ter. Eu botei aqui, pronto, melhorou. Bom, vamos começar a falar do Bahia. E assim, eu tô recebendo a notícia aqui que o presidente Marcelo Santana deu uma entrevista agora há pouco e afirmou que a multa rescisória de Guto Ferreira é de 1,5 milhões. Graças a Deus. 1,5 milhão. Graças a Deus. E que não quer parcelamento, pagamento à vista, e disse que se eles pagam direitinho, se o Bahia paga direito tudo quando manda embora ou quando rescinde o contrato, e também nesse caso ele quer que seja tudo bem feito. Uma das coisas pontuais dessa gestão são os contratos, viu, Edu? Os contratos que o Bahia vem fazendo Bem amarrados. Muito bem amarrados. Tá certo. E eu falo graças a Deus Defendeu que poderia ser Bahia ou Vitória, mas que a gente está começando, a gente passa agora a começar a fincar no nosso espaço, no mercado da bola. Tanto o Bahia como o Vitória, não é nem momento de falar do Vitória mais, mas o Vitória com as contratações no começo do ano, e o Bahia com contratos muito bem amarrados. Hoje Reis é falado em 3, 4 grandes clubes da Série A, mas é praticamente impossível o Reis sair do Bahia. Até o final do ano. Até o final do ano. É bom ter que defender o patrimônio dele, né? Com certeza. Agora eu falo aqui o seguinte, Marcelo deu essa entrevista, lógico, o Guto está no bom momento, o Guto elevou o nível do Bahia de jogar, o Bahia perdeu esses 2 jogos no Campeonato Brasileiro, mas jogando bem. Você viu o Bahia jogando bem. E foi campeão do Nordeste. E foi campeão na Copa do Nordeste. Mas eu pergunto para vocês o seguinte aqui, Rodrigo, o Balu, o JP, quem quiser responder, você não acha que essa supervalorização de Guto agora, porque assim, se Guto tivesse perdido a Copa do Nordeste, com essas 2 derrotas que teve agora pro Botafogo e pro Vasco, não teria caído? Não. Você não acha que ele não está superestimando o Guto no Bahia? Não acho. Essa procura do Inter? Não acho. Acho que Guto ficaria. Acho que Marcelo ele é muito pacífico nessas tomadas de decisões. Até porque ele não iria demitir Guto se não tivesse já com o treinador engatilhado. Os números de Guto, eu estou falando de números. São bons, são razoáveis. Perderia 2 finais, não perderia Copa do Nordeste ou o Campeonato Baiano em semifinais. Perderia 2 finais,
Mas eu acho que o mais importante, mais até do que o título do Bahia, e aí não sei, posso estar falando besteira, mais até do que o título, são 15 anos sem título de Copa do Nordeste, mas o principal é que o Bahia encontrou uma forma de jogar. Sim. O Bahia, para ganhar do Bahia hoje, o outro time sua demais. Por exemplo, percebe o que o Rodrigo falou. O Bahia substituiu o mal, jogou mal, e o Botafogo ganhou de 1-0 e só conseguiu manter o resultado porque Gatito foi o homem do jogo. O Bahia, quando joga mal hoje, fora de casa, ainda pode trazer pelo menos um empate para o Bahia. Então, esse valor imaterial do trabalho de Guto é que valoriza, no final das contas, também essa multa. Guto trouxe uma nova forma de jogar. Óbvio que aí é um momento do Bahia que é maravilhoso. Teve também a questão da lesão de Hernani, que acabou obrigando ele a jogar assim, mas encontrou. E o Bahia hoje, por exemplo, não dá para pensar no empate contra o Atlético Goianiense dentro de casa. O Bahia tem que ganhar, não tem que atropelar o Atlético Goianiense que vem o próximo. Entendeu? E muito satisfeito em ver essa valorização de um clube baiano. O clube baiano se colocando no mercado. O presidente de Marcelo Santana, que inclusive já foi elogiado por Alexandre Matos, do Palmeiras, pelo Rodrigo Caetano, do Flamengo, pelo presidente do Cruzeiro, certo? Por exemplo, o caso de Neilton, estava até discutindo aqui semana passada, Neilton estava acertado com o Bahia. Só que o Cruzeiro exigiu 2 jogadores da divisão de base do Bahia para fechar o negócio, que era Kainan e teve outro que agora não me foge a memória. Nixon. Não, Nixon foi do Vitória. E o presidente Marcelo Santana falou, não faço isso. Por quê? Porque fiz com Souza. Souza teve um 2015 ruim e eu perdi Pará, que é um lateral promissor. E o Vitória foi lá e ofereceu o Nixon, né? E acabou fechando com ele. Então, que é um bom jogador, é novo. E eu acho que Nixon também não seja esse jogador todo. Muito mais era Léo Ceará e entregou pro São Paulo na negociação com o Chiesa. Então, assim, o momento do Bahia em campo é muito bom. E os reforços precisam chegar para que o Bahia faça, teoricamente, a melhor campanha do Campeonato Brasileiro, que é ficar entre os 12 primeiros. Entendeu? Entendi. Ô JP, mandar um beijo aqui pra Rafa. Rafa, beijo que tá aí acompanhando pelo Instagram. JP, Balu falou aqui a questão do momento que o Bahia tá muito bem no campo e, comparado ao rival, excelente fora de campo. Eu queria que você... Antes disso, eu queria primeiro dar um salve aí à torcida tricolor pela belíssima festa que foi feita na quarta-feira. Copa do Brasil. Copa do Nordeste. Nordeste, no final, a Fonte Nova estava deslumbrante. Eu li depois a coluna também daquele garoto gaúcho, né, que torce bem, também super emocionada, enfim, uma festa. Eu acho que essa semana foram dois grandes momentos no futebol mundial. A despedida do Totti, que foi um herói em Roma, fez um discurso muito bonito. E também, claro, e comparável a isso, a linda festa da turma tricolor, né? Enfim, a pergunta era se eu acho que o Bahia o Vitória está muito aquém do Bahia fora de campo. Exato, tem que fazer essa comparação. Isso não tem nem dúvida. Você não há parâmetro de comparação, mas a diretoria séria essa do Marcelo Santana, e que está esquematizando tudo certinho, como bem falou o Balu. Em outros tempos, talvez em outras diretorias, em que não se sabia os gastos, como eram feitos, como quem viajava, quem não viajava, certos... O antecessor dele, não o antecessor. O antecessor foi o Smith, que foi o interventor. E antes teve o Hades também, que foi o interventor. Não, o interventor foi o Hades. Então, o Smith é o tampão. Exatamente. Então, antes foi o Smith, que foi o tampão, antes foi o Hades. Mas antes do Hades teve o Marcelo Guimarães Filho, que a gente sabe que não prezava pela transparência, não prezava muito pelos gastos. Desculpa, JP. Claro. Mas não é só Marcelo Santana. Schmidt teve também uma parcela e Hartz muito mais no evento também. Não, então mas Marcelo Santana tem uma sem dúvida. E Marcelo Guimarães Filho, o seu Ceará, não era tão bem assim. Então, você pega o Bahia até 2012 e o Bahia após 2012, dá para ouvir uma mudança muito clara disso aí. Enfim, eu acho que só tem... E dentro de campo tá aí, o time que foi vice-campeão baiano, tudo bem, que fez uma prioridade, né? Priorizou o Nordeste e conseguiu muito bem conquistar. Empatou lá na Ilha do Retiro, poderia ter vencido se não fosse erro da arbitragem. Contra aqui na Fonte Nova, podia ter ampliado o gol. O Magrão não passou susto, né, Gilton? Não passou. O Magrão teve um jogo fantástico.
Podia ter sido 5-0. Da mesma forma que Gatito Fernandes foi o grande destaque do Botafogo, na vitória do Botafogo, Magrão foi o destaque do esporte, da derrota do esporte, da vitória do Bahia. Porque o Bahia foi pressionando, atacando. É o que ele falou, a mudança do time. O Bahia ontem foi muito melhor que o Botafogo. Mas a infelicidade do Edson, enfim, permitir perder aquela bola. Foi uma questão circunstancial. E nesse caminho eu acho que o Bahia vai trilhar um bom... Só para complementar o que você está falando, rapidinho, Rodrigo. Você está falando de diferença de gestões. A reunião de conselho do Bahia é transmitida pela internet já tem mais de um ano, né, Rodrigo? Já. E a do Vitória é a primeira hoje, os caras pediram para desligar. Tem alguma coisa errada aí. A gente precisa olhar com um pouquinho mais de atenção ao Vitória, porque tem alguma coisa muito errada aí. Só lembrando as informações que eu tenho, todo mundo já sabe, Ferrarese e Vinícius devem ser apresentados amanhã. E ainda tem mais um jogador para chegar do Bahia, que eu não sei o nome ainda. A característica de Ferrarese é muito parecida com o de Zé Rafael, é com posição e velocidade, jogando pelas pontas. E Vinícius é um jogador mais habilidoso, é mais um 10, é um meio, bate muito bem falta, tem bom arremate e o passe é bom. Só que a questão é que Vinícius é um pouquinho problemático. Ele já teve problema tanto no Fluminense como no Atlético do Paraná, como no Náutico, que foi o último clube dele. E vem de uma lesão agora. Bad boy. Bom. Vem de uma lesão longa, né? Só salientando, a questão que se levanta, né? O Bahia achou o esquema para jogar. E esse esquema aí cabe um centroavante hoje, sendo que é veloz. Não pode. Cabe um centroavante, sim. Não pode. Um centroavante veloz. Enfim, tem alguns aí no futebol brasileiro que não cabe um Rafael Moura, por exemplo, mas caberia um Eric do Palmeiras, sim. Caberia um Gilberto do São Paulo, caberia um centroavante mais móvel. Mais móvel, exatamente. Bom, tá chegando o horário, né? Antes de mais nada, eu queria falar aqui que esse cabelo e barba agora vai ser diferente. Porque esse cabelo e barba é um patrocínio, sabe de quem? De quem me perguntem? Quem? Do Forró do Quilombo. Dia 17 de junho vai ter Forró do Quilombo a partir das 18 horas, lá no Espaço Caravelas, Music Bar. Futebol Livre vai estar lá, né? Veracruz, o Futebol Livre vai estar lá presente. Show de Escandurra. Inicia, né, o grande Forró do Quilombo. Quem é o organizador do Forró do Quilombo, Márcio? Me lembra aí, patrão. Pré-vestibular Quilombo William. Pré-vestibular? Quilombo William. Quilombo William. Quilombo William. O pré-vestibular Quilombo William, que está organizando. E show de bola, dia 17 de junho. Estaremos lá presentes, dançando um forrozinho, ó. Só uma piadinha, essa confusão que você fez de William e Ilha, né? Eu acho que fosse William. Uma bobagem, mas vou falar. No Rio tem um bairro chamado Ilha de Guaratiba que não tem mar, não tem nada. Mas por que Ilha de Guaratiba? Porque tinha um cara chamado William, um inglês William. Ah, no William, vamos pro William. Aí ficou Ilha. Como você tá fazendo? Segue o bola! Na bola! Foi na bola, segue o jogo aí. Na bola. Eu achei engraçado. Você confundiu o William. Achei engraçado. Aí depois você bota aquela piada de aquela risada de Carlos Alberto aqui da Praça Nossa. Ele confundiu o William com o William, eu lembrei. Bom, segue o bala. Então, o oferecimento do Forró do Quilombo, para finalizar o nosso programa, que a Atila já está ali botando o dedo no relógio e falando que vai cobrar mais caro. É porque a gente falou do Vitória hoje, não falou mal do Vitória. Eu vou pro Cabelo e Barba hoje com Balu, jogo Bahia e Botafogo, que foi o Cabelo e Barba. Quem saber um forró, pô. Tem que ser quem perdeu o passo. O dançarino, né? O pé de valsa, gostei. Perdeu o passo. Quem foi o pé de valsa no forró do Bahia e Botafogo? O pé de valsa é JP da gente aqui. Dança muito. JP que dança muito. Dança demais. Mas no jogo do Bahia, eu vou ficar com o René Júnior. Acho que teve mais uma partida muito regular. René Júnior veio numa ascensão muito grande. E quem saiu fora da quadrilha? Quem foi fora da quadrilha? Rapaz, eu vou ficar com o Edson. Eu acho também que Jeanzinho teve uma chance. Acho que Edson erra no lance, mas o Bahia não precisava. Você acha que Jeanzinho é um bom goleiro? Eu acho que Edson erra no lance e o Bahia não precisava tomar o gol se Jeanzinho não fosse sair do gol. Você acha que Jeanzinho é um bom goleiro? Jeanzinho salvou e acho que tem muito potencial. Ah, tá. Tem muito potencial. Então eu vou ficar com Edson de fora da quadrilha e o pé de valsa, o René Júnior. Que negro maravilhoso. JP? Eu concordo com o Balu, acho que o pé de valsa foi o René Júnior. E quem perdeu o passo e saiu da quadrilha foi o Edson, que perdeu aquela bola. Inclusive falou até no Sport TV depois. Ele assumiu a culpa. Rodrigo Ferreira. O pé de valsa, eu vou ficar com Gatito Fernandes. Gatito! E quem sai... O Rodrigo acertou tudo hoje. Rodrigo tá tudo, gabarito o Rodrigo hoje. E quem saiu da quadrilha foi o Juninho. Eu vou te dizer uma coisa. O Rodrigo começou a tomar aula particular com a Átila. Eles ficam aqui na emissora Brasil sozinhos.
E Sozinho, tem um né? negócio aqui de tal de Dudu, que eles ficam mexendo no Dudu pra lá, mexendo no Dudu pra cá, sobe o Dudu, abaixa Mexe o Dudu, Dudu, leva é? o Dudu. Mexe Dudu, é? Mexe Dudu, é um negócio sensacional. Que eu fico escutando o programa aqui de Átila Sabra aqui. Que hora mesmo, Átila? A partir das 14 horas. 14 horas. Muito legal. Não, eu fico assistindo aqui, eu pego ali no Facebook, a transmissão pela emissora do Brasil, fico dando risada. E tem uma coisa bacana, então eu vou fazer esse mexendo do programa de Átila, que tem que fazer, que é parceirão. Tem que fazer. E é engraçado porque é o seguinte, parece Silvio Santos conversando com o Lombardi, né? Porque o Lombardi tá lá, sumido. Tá Átila aqui. Pra você que quer conhecer Átila, você sintoniza nesse mesmo Sábado, a canal, partir de 14 horas, na emissora Brasil, vai ter Átila Torres aqui e Lombardi. E Lombardi é lá, Dudu. Lombardi em cima do Dudu, pegando no Dudu, tem Lombardi, né? Olha, cara, como é que ele fica todo vermelhinho, ó. Agora as leões não vão deixar mais ele participar, não. É, Depois do que ele falou, tá assim, é? Acabou então aquele negócio de procurando namorada? Diz que ele Acabou? tá relacionando com a Já menina tá bem, é? da Leoas aí. Rapaz, o que você fez com o Rodrigo, Átila? Essas aulas Aí, particulares lembrando, tá também, rendendo. lembrando também que o patrão vai participar do programa, não nessa segunda, mas na próxima, porque tem Vitória em São Paulo e ele prometeu. É verdade! que iria participar. Vocês vão o patrão conhecer a vai estar na beleza, banda já tá com mostrando, nós. ali, né? Mas vocês vão conhecer a inteligência, a voz a dele, né? beleza intelectual. E vocês concordem com tudo, porque ele é o padrão. Senão a gente O clamor inspirador desse homem, esse homem que fica ali Que homão, hein? com o piloto na mão, com o relógio na mão. Que homão. Que homão. Que homão. Olha, mais bonito que o patrão, só Cristiano Ronaldo. E olhe lá, viu? É verdade. O Gago. Gádio. Gádio. Bom, paramos de falar do Gádio, porque eu tenho minha batata da batata, isso aqui que eu vou terminar de comer. Tenho um grande abraço para Marcelo Curado do Espaguete de Ouro, que eu já mandei no começo do programa enquanto você não estava aqui, Balu. Eu mandei, Balu chegou atrasado porque pegou. Espaguete de Ouro, que é em armação, né, Dudu? Eu falei, Nordeste de Amaralina, Fazenda Boca do Grande, Rio, Fazenda Grande. E qual é o outro lugar? E Tancredo Neves. Tancredo Neves, eu sabia que eu estava esquecendo algum lugar. São 4 lugares do Espaguete de Ouro, sucesso, Marcelo Curado. Um salve, vou almoçar em sábado. Acompanha a gente nas redes sociais que a gente deve vir nesse final de semana. Eu vou almoçar lá Almoçar sábado. lá e Eu vou vocês almoçar, vão vou conhecer o comer. espaço. Porque é a inauguração da Batatos? Deve acontecer, era pra acontecer agora dia 2, mas provavelmente deve acontecer lá pro dia 10. 10 de junho estaremos lá. Bom, segunda-feira estaremos de volta com rodada do Brasileiro. O quiz é valendo o quê? É a questão da fisioterapia que a gente falou? O quiz é a fisioterapia. Então vamos fazer a propaganda, né? O quiz dessa semana, repete aí, JP, qual é o quiz? Qual bairro surgiu o primeiro baiano campeão mundial de futebol? Futebol, óbvio que é futebol livre, então o primeiro baiano campeão mundial. Então, beleza. É valendo um mês de Pilates na clínica Bahia Físio, que é na Itapuã, lá na Rua da Ilha. Você vai falar com Lara, com Érica ou com o Manu. O pessoal da Bahia Físio também acompanhando a gente, mantendo, né, essa parceria. Terminando o programa aqui, eu quero mandar um salve para Cachorrão. Matheus Cachorrão. Zé 4 Barola do Cartola. Né? Lá do 75, ele que é o bônus do Cartola da galera, né? A menina que todo mundo brinca é Matheus Cachorrão. Gente boa, conhecer Gente ele, boa, conhecer gente ele. finíssima. Gente boa. Gente finíssima quando tá dormindo, né? Amarrado de Bahia Nordeste. Ele que tem aquelas fotos com cara de que tá tomando dedada. Tem. Né? Sempre, é incrível, É bicho. incrível. Domingo à noite ele só manda. Eu só mando a foto com o cara que tá tomando dedada. Bom, vamos terminar aqui. A Tia já tá ali, passamos 10 minutos, a Tia já tá querendo cobrar a hora extra. Mandar um beijo pra Renata que tá acompanhando o nosso programa. E pra todo mundo, lembrando que segunda-feira que vem estaremos aqui de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, pra falar de Bahia e Vitória. Rodrigo vai estar aqui, desse jeito você viu hoje. Vai estar serelepe desse jeito. Então, um grande salve para todos. Um beijo do Duzão. Gostei Beijo dessa. do gol, né, Gol? Meu gol é você. Pelo amor de Deus. E até segunda-feira que vem. Boa noite a todos. Valeu, galera. Valeu. Boa noite. Faz o L aí, né? Faz o L. Futebol livre.